A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes. Mais uma vez estou aqui para que juntos possamos tirar algumas lições importantes do estudo dessa semana da Betel Dominical. Hoje, tema trimestral, você já sabe, né? Estamos estudando sobre as ordenanças bíblicas, que são, na verdade, as doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. A lição de hoje, na lição de número 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Lição essa que será dada no dia 21 de abril, domingo próximo. O nosso texto áureo nós temos aqui em Romanos 12, falando entre linhas. Paulo está aqui pedindo insistentemente e humildemente aos irmãos, pelo amor de Deus, eles viessem se apresentar a Deus com dedicação e santidade de todo o seu coração, de todo o seu ser, em honra a Deus, com um viver transformado e que o agradasse. A verdade aplicada, temos a verdade que está cada vez mais rara de se ver, o desejo de estar congregando. Ou seja, o alegrei quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Essa deve ser uma característica marcante na nossa vida, o prazer de estarmos congregando. O nosso texto de referência está no Salmos 84, versículo 3 e 4, e Hebreus capítulo 10, versículo 25. Queridos, segundo o que lemos até agora, qual seria, pense aí, a motivação louvável para alguém deixar de congregar? Ou será que tem desculpa plausível para deixarmos de participar das atividades do Senhor? Esta é a proposta que temos aqui e é o que nós vamos ver a partir do próximo tópico a seguir no discorrer da nossa falação. Será que tem desculpa plausível para deixarmos de congregar? Será que tem motivo louvável para deixarmos de participar das atividades da igreja? O nosso primeiro tópico, nós temos aqui, não deixando de congregar. Bom, começamos aprendendo aqui que, segundo a palavra hebraica, Kaal, assembleia, e Edaar, congregar, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. A definição do português para congregar é ficar junto ou ajuntar-se, reunir-se, ligar-se
misturar-se, agrupar-se para a cobertura espiritual. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Efésios capítulo 4, 6 e Hebreus 10, 25. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Para esse primeiro tópico, nós temos por objetivo mostrar que não devemos deixar de congregar. Começo por dizer do porquê não devemos parar de congregar, pois, de acordo com o nosso tópico 1 aqui, o significado da igreja e sua missão. De acordo com o nosso ponto de partida, onde aprendemos aqui uma lição preciosa, por que não podemos deixar de congregar? Aqui nós vamos ver que porque nos ajuntamentos nós aprendemos sobre unidade. E na unidade, Deus ordena a bênção. E a vida? Como igreja, primeiro somos chamados para dentro, ou seja, a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. Veja, João capítulo 15 e o versículo 16. Ali diz: não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que dedes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Então, meu querido, nós temos aqui, pela ação do Espírito Santo, que nos esclarece e nos leva a crer que Jesus é o Filho de Deus e que foi enviado a este mundo para redimir de seus pecados todos quanto aceitarem. E agora, como corpo de Cristo, esse cidadão se torna a eclésia. Temos a missão de sairmos e pregarmos essas boas novas de salvação para trazer os que estão perdidos a Cristo. Esta é a missão da igreja, que primeiro é chamada para dentro e se ajuntando, se agrupando, ela é preparada. E na adoração ao Senhor dos Senhores, o Kyrios, ele busca os verdadeiros adoradores. E Deus está ainda em busca dos verdadeiros adoradores. Nesta ação, neste ajuntamento, nós vamos sendo preparados e capacitados pelo Espírito Santo, que nos envia a irmos pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensinando e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós vamos tentando alcançar a medida da estatura de varão perfeito em Cristo, que é o cabeça da igreja. Somos mandados para fora a pregar o Evangelho a toda criatura. E
quem der crédito e for batizado será salvo. Assim, eu concluo o 1.1 aqui, falando: nós somos o povo escolhido por Deus para andarmos em um contínuo processo de edificação e aperfeiçoamento, o glorificando com uma vida que se esforça a fazer a vontade de Deus e cumprir nossa missão como igreja. E como igreja, somos um povo evangelizador que exerce esta grande comissão dada a nós por Jesus. Por isso, onde quer que estivermos, precisamos entender que ali está um embaixador de Cristo. Onde quer que estivermos, vamos procurar então pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. No nosso 1.2 aqui, os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Este ponto trata do assunto que, como disse acima, na verdade aplicada, precisa ser nossa característica, precisa ser a característica da igreja, o prazer, o amor pela casa do Senhor, que deve ser um prazer, um amor genuíno e não forçado. Aí vem a pergunta: por que amar a casa do Senhor? Que o salmista ele vai tratar exatamente do templo. Todos os versos onde você vai ver Davi falando sobre isso, vai tratar do templo, porque é no templo é que temos a oportunidade de uma maneira diferenciada de nos apresentar a Deus, como Paulo falou em Romanos 12. É indispensável estarmos participando dos cultos, pois nos cultos, nos templos, é que adquirimos experiências únicas com Deus. Mas não devemos esquecer que o culto é a nossa vida de adoração a Deus, diotuna. Assim sendo, ela começa assim que abrimos nossos olhos. O nosso culto é feito pelas madrugadas, quando nós nos levantamos para buscar ao Senhor. O nosso culto é feito quando decidimos não aceitar vivermos de acordo com esse mundo. O nosso culto é praticado a Deus quando nós decidimos viver dentro dos preceitos e princípios e vontade de Deus, quando eu decido dizer sim à honestidade, à lealdade, à fidelidade, à obediência, à submissão, à bondade, ao amor e por aí vai. Quando eu procuro andar assim, eu estou alcançando a estatura de varão perfeito e com certeza em todas as ações que eu tiver para com Deus, eu estarei me apresentando a Ele de maneira santa e agradável, 24 horas por dia. Estarei oferecendo a Deus um culto
racional. E um culto racional, como falamos aqui, amados, não dá para ser através de um aparelho de televisão, do notebook, do tablet ou de um celular. É algo fervoroso que a gente sente ali naquele momento. Pode acontecer de você, em uma situação ou outra, sentir de Deus através de um aparelho de mídia. Sim, não vou dizer mais que não aconteça, mas a experiência de cultuarmos a Deus vividamente ali no calor, na comunhão e na união com os irmãos é algo extraordinário, tá bom? O nosso 1.3 aí nós temos: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui trata de uma ação, de uma atividade, de uma atitude indispensável àqueles que se denotam a igreja. A unidade, a união, a comunhão. O sentimento que envolve isto é o amor. Primeiro, o amor ágape, o amor de Deus, e o amor filos, o filéu, o amor fraternal, o amor de irmão para com irmão. É como Paulo disse que nós temos que procurar viver guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está na nossa responsabilidade, meus amados, o cultivo da unidade entre eu e os irmãos. O cultivo da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ensina acerca de toda a verdade. E isso nos leva a estar mais próximo de Deus. Paira sobre nós, então, a responsabilidade, a disposição de seguirmos ao Espírito de Deus e fazer a vontade do Senhor, que é vivermos unidos em amor e fraternidade uns com os outros, vivendo em amizade, uma amizade que nos leve a viver esta união. Esta união faz-nos sermos leais e verdadeiros uns para com os outros. Quem anda no Espírito e pelo Espírito, com certeza terá isto em prática e doutrina, porque a unidade é o fruto do Espírito. Assim sendo, nós vemos, meus amados, alguns pontos importantes porque nós não devemos deixar de congregar. O nosso segundo tópico é exatamente sobre isso que nós vamos ver: não perdendo o desejo de congregar. O objetivo para esse tópico é falar sobre não perder o desejo de congregar. Meus irmãos, não existe embaixo nos céus nada mais lindo do que a igreja do Senhor. Muitas vezes as pessoas contemplam uma catedral, um templo, um prédio belíssimo e ficam extasiados. Mas esse prédio, esta construção belíssima, não é e nem nunca será a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é feita de pessoas, de gentes que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, tiveram uma vida transformada e passaram a ser a Igreja do Senhor. Mas, devido ao tempo e as circunstâncias, situações, algumas dessas pessoas, por causa dessas situações, vão perdendo o desejo de estar se reunindo com os demais.
por se decepcionar com homens, com pessoas e N situações, se esquecendo que esta eclésia é feita realmente de pessoas com defeitos e diferentes umas das outras, com atitudes e procedimentos diferentes uns dos outros. Esquecem que o culto que viemos oferecer juntamente com essas demais pessoas, como igreja, não é para homens, e sim para Deus. E devido a essas circunstâncias, essas pessoas se afastam do templo para não se reunir mais com a igreja e como igreja, porque não entenderam o verdadeiro propósito desta união, desta reunião, de estarmos reunidos como igreja perante o nosso Deus, e o resultado disto é o afastamento. Aqui no 2.1 nós vamos ver exatamente isso, as consequências, o resultado de deixar de congregar. Aqui, meus amados, veremos uma série de sequências sobre a vida da pessoa, por suas razões pessoais, deixam de estar congregando. Quem nunca ouviu dizer que a igreja, para nós, é como um posto de gasolina para o carro? Todas as vezes que ali na igreja nós vamos, nós somos abastecidos, somos fortalecidos, somos preparados para continuarmos vivendo na guerra contra o mal. Se desisto de congregar, verdadeiramente eu me torno uma presa fácil ao meu inimigo, como está aqui. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do nosso inimigo. Nos tornamos essa presa fácil ao inimigo. Ele faz conosco o que quiser. Porém, temos que lembrar que, como igreja, somos o corpo de Cristo. E como o apóstolo Paulo diz, como corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, essa operação faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se a gente deixa de congregar, já estamos dentro da cilada do inimigo. Deixamos de participar da ceia do Senhor, deixamos de trazer os dízimos à casa do tesouro. A glória que desce à igreja não desce em qualquer lugar. Deixamos de participar do culto em conjunto e de estimular um aos outros. Ou seja, meu amado, o inimigo vai tentar de todas as formas nos desmotivar e vai trazer situações várias, como as que foi listada aqui no 2.1. Aqui só são algumas das quais pode vir a existir. Mas como Paulo diz em Hebreus 10:25, não devemos deixar de congregar, porque este não é costume dos filhos de Deus. É na congregação aonde somos fortalecidos e edificados, como vimos em Efésios 4:16, como eu li acima.
no nosso 2.2, a pergunta: por que alguns abandonam a igreja? O abandono da igreja se dá exatamente por esses estarem vulneráveis à ação do inimigo. O inimigo vai aproveitar de toda e qualquer circunstância para poder falar ao pé do ouvido deste ou daquele que se encontrar enfraquecido, e vai agir no convencer cada vez mais a se afastar, pois sabe que o afastamento o leva à fraqueza, e essa fraqueza toma conta deste que está sem condição de raciocinar. Este é levado por qualquer vento de doutrina, por estar vulnerável, por não ter a palavra agindo em si. Aí deixa de dar ouvido aos que têm o conselho de Deus, e em lugar disso passa a dar desculpas, a inventar histórias. Mas a verdade é que essa pessoa ela está doente, espiritualmente doente. E enquanto não reconhecer isso e se voltar para Deus pedindo ajuda, não conseguirá levantar. Como Paulo diz aqui em 1 Coríntios 12, o versículo 25, para que não haja este enfraquecimento no corpo, é necessário que haja o cuidado de um para com os outros. Por isso, a necessidade de comunicarmos aos santos as nossas necessidades. O 2.3, aprendendo com o exemplo de Jesus. Bem, Jesus sempre foi e sempre será o nosso farol. Se queremos andar pelo caminho correto, é só fixarmos nossos olhos em Cristo, pois em tudo Ele nos deixa um excelente exemplo. É por isso que o escritor aos Hebreus nos ensina a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A exemplo de Jesus, devemos estar participando dos cultos, pois é nos cultos, como eu já disse, é onde somos fortalecidos através da adoração, da comunhão e no ensino da palavra de Deus, na pregação, na evangelização, enquanto cumprimos com o propósito como igreja, nós vamos sendo fortalecidos. E como já vimos acima, como diz o salmista no Salmo 133, quando nós nos unimos como igreja e cultuamos a Deus, enquanto nós vamos cultuando, o Senhor libera sobre nós a bênção e a vida para sempre. Então, meu amado, nós precisamos entender que não só o culto, mas tudo o que fazemos e que envolve a obra de Deus, não fazemos para homens, mas sim para Deus. Quando isso entrar na nossa cachola, quando entendermos esse propósito, jamais nós embaraçaremos com situações que aqui, nesses subtópicos, foram citadas. Por último, nós temos aqui o nosso terceiro tópico. Para este terceiro tópico, nós temos por objetivo destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Bom, meus amados, aqui nós vamos lembrar
relembrar, aprender, reaprender o que é o culto racional. Como vai dizer o comentarista, alguns vai trocar o culto racional por um culto sentimental, onde as emoções falam mais do que a razão. Porém, estudando, nós vamos entender e aprender que quando estamos no ato do culto, cultuando, nós precisamos estar em uma balança justa. Precisamos da dosagem certa de sentimento e emoções. Porque sentimentos e emoções falam da alma. Como precisamos da dosagem certa do raciocínio, da lógica e do entendimento, porque isso fala do espírito. Um culto racional é aquele que é dado a Deus com espírito e alma, ou seja, com emoção, com sentimento, mas com inteligência, entendimento, raciocínio e razão. O 3.1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos extrair aqui algumas lições do que é este sacrifício santo e agradável, vivo, santo e agradável a Deus. O dicionário define sacrifício como tudo aquilo que é consagrado e oferecido a Deus. Então, começo por dizer que nós somos uma oferta viva e agradável ao Senhor. A admoestação de Paulo aos crentes em Roma era sacrificarem-se a Deus, não como um sacrifício no altar, como na lei de Moisés exigia, mas como um sacrifício vivo. E como é este sacrifício vivo, evangelista? Bem, dentro do meu entendimento, depois de ler e reler muitas coisas, posso assim de maneira bem simplista dizer como crentes nós nos oferecemos a Deus em adoração e no seu serviço, como um vivo sacrifício, vivo, santo e agradável. Vivo, este vivo fala do nosso vigor em servir a Deus com disposição, com alegria, com satisfação. O santo fala da nossa decisão de nos separar desse mundo e nos esforçarmos a nos apresentar a Deus a cada dia mais em santidade. E agradável fala da nossa entrega, também do nosso esforço diário em viver de acordo com o reino de Deus. Então, meus amados, para aqueles que estão em Cristo, em virtude da fé salvadora, o único culto aceitável é oferecer-nos completamente ao Senhor sob o controle de Deus. O nosso corpo, que ainda não foi redimido do poder do pecado, deve ser cedido a Deus como um instrumento de justiça no cumprimento da sua vontade, conforme Paulo cita em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 3, você pode conferir aí, e também Romanos capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13. O nosso 3.2 aqui, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Dentro do contexto aqui onde estamos falando,
O que é ser um verdadeiro adorador? De tudo que nós vamos estudando desde o princípio, e já até falamos lá atrás a respeito dessa questão de verdadeiro adorador, que nós vamos dar só mais uma pinceladinha nisso para trazer uma conclusão dentro desse assunto que é inesgotável, tá bom? Então, verdadeiro adorador é ser aquele que se apresenta diante de Deus de livre e espontânea vontade. Deus não criou para si, meu querido, robôs com um sistema pré-programado. Por exemplo, aperta-se ali o botãozinho da adoração e começamos então a adorar. Aperta-se então o botãozinho da oração e começamos ali a orar. Aperta-se o botãozinho do jejum e hoje é dia de jejuar. Agora é hora de ler a Bíblia. Aperta-se ali o botãozinho das características cristãs e você vai estar lá pré-programado. Você foi pré-programado só para falar a verdade. Você foi pré-programado só para ser justo. Você foi pré-programado só para ser leal. Você foi pré-programado só para ser fiel. Isto não é verdadeiro. Isto não é um verdadeiro adorador. Mas o verdadeiro adorador, ele decide de livre e espontânea vontade. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio e desde Adão até o último homem, Deus está dando o poder de escolha, de decidir se querem estar com Cristo ou não. Então, ser fiel, verdadeiro, leal, obediente, submisso, etc., parte da nossa decisão pessoal de assim sermos. Quem pratica isso sabe que todas essas características sendo agrupadas, estando em nós, esta pessoa que assim procede está agradando a Deus. Ele está em Deus e Deus está nele. E isto é manifesto, meus queridos, no espírito, na alma e no corpo. Pois é os sentimentos e as emoções sendo controladas pelo raciocínio, pela lógica e pelo entendimento. E manifesta em ações no nosso cotidiano, através de nós e através do nosso corpo. Meus amados, queridos irmãos, a adoração genuína é caracterizada quando nós, como igreja, centralizamos a nossa entrega ao Senhor. Quando Deus é exclusivo na minha vida. Todos os aspectos que estão nesta vida caracterizam-se pelo desejo de exaltar e glorificar ao Senhor. Por último, nós temos aí 3.3. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Esta é uma frase que deve ser repetida sempre. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Eis aí o grande segredo da vitória de Jó. Jó adorava somente a Deus, amava pessoas e gozava das coisas que tinham. Devemos ter em nossa consciência bem fixada que servimos a Deus não pelo que pode nos dar, mas pelo que Ele representa para nós, pois Deus é o único que é digno de ser glorificado. A Ele seja dada toda a glória,
todo poder e majestade, todo louvor e toda adoração e toda exaltação, pois Deus é o único que é onisciente, onipresente, onipotente, é o único que conhece o futuro, o presente e conhece o passado. Deus tem dado os atributos. Assim sendo, meus amados, nós vemos aqui que o nosso culto racional, ele vai muito além de um momento, de 2 horas, de 1h30 e por aí vai. O nosso culto, ele começa assim que levantamos, como eu disse lá no começo. E decidimos ter um dia, independentemente do que venha acontecer, um dia que seja para louvor e honra a Deus. Nós precisamos disciplinar o nosso espírito, disciplinar a nossa alma, para que durante todo o dia possamos passar servindo e adorando ao Senhor, dizendo não para o pecado, dizendo não para a desobediência, dizendo não para a desonestidade, para o suborno, para a mentira, para o engano. E assim vamos nos apresentando a Deus como uma vida libada em santidade. E isto, com certeza, é oferecer a Deus um culto racional. Assim sendo, aprendemos aqui a importância de estarmos procurando viver a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da mutualidade cristã, ou suportando um aos outros, ou perdoando um aos outros, exortando-os um aos outros. Não temos base bíblica para uma vida isolada. Você não é uma ilha. Esses importantes aspectos da vida cristã está intimamente conectado com a adoração a Deus, se formos de forma integral. Afinal, somos o corpo de Cristo, somos a igreja. E assim precisamos nos portar e entender que o culto nosso é para Deus e não para o homem. Quem tem que aceitar o nosso culto não é o homem, e sim Deus, o dono do culto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de abençoar o nosso canal aí com o seu like. Se gostou da lição, comente, e se ainda não é inscrito, inscreva-se, para que a mensagem do canal Edificados pela Palavra, ela venha a cada dia mais longe e alcançar mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui não é mostrar conhecimento, mas sim simplesmente ser um instrumento de Deus na pregação da palavra, com o objetivo sempre de trazer edificação, consolo e exortação a nós todos. Amém? Até a próxima lição.